Quero convidar o pastor Roberto. Pastor Roberto, um amigo de muitos anos. Muitos não, né, irmão? Nós somos jovens, né, pastor? Foi de ontem, esses dias aí. Logo quando eu me converti. Não, a gente conhece desde pequeno, né? Nós somos vizinhos. É por isso, irmãos. A gente já conhece desde quando a gente era jovem, né? Jovens, quer dizer, não jovens, éramos da mocidade, né? Agora nós somos jovens mais elegantes, né? Mais chiques. Então, pastor Roberto, meu vizinho, quando eu fui para a igreja, já estava na igreja, uma bênção. São 27 anos aí de evangelho na estrada. Um homem tem muita experiência, tem muita coisa para falar conosco. E o Senhor vai usar ele, né, irmão? Nessa noite. Amém? Então, pastor Roberto, por favor. Convido também o pastor Isaías para estar orando aqui com a gente, orando pelo pastor Roberto, pela palavra desta noite. Pastor, fica em paz aqui, a casa é sua. Feche seus olhos, boa noite, igreja, paz do Senhor. Pai, estamos diante da Tua presença. Obrigado por esse momento maravilhoso. Senhor Deus, obrigado por esse momento de poder estar na Tua casa. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, grandemente pela vida do Teu servo. Não o conheço, mas Tu o conheces, mesmo antes, Senhor, dele ser gerado, Senhor, no ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, que ele seja usado tremendamente por Ti, ó Pai. Senhor Deus, que não seja o homem falando, mas seja o Teu Santo Espírito falando através da vida dele nessa noite, ó Pai. Senhor Deus, usa-o, Senhor, da forma que Tu queres, Senhor, a falar aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, não aquilo que queremos. Em nome de Jesus, e nós Te aplaudimos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, no mesmo livro de Samuel, o único versículo que não foi lido, o 19, somente o finalzinho. Amém? Diz assim, 1 Samuel 1 e o versículo 19. Diz assim, só o finalzinho. E o Senhor se lembrou do quê? Mais uma vez. E o Senhor, amém? Pode tomar assento, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Irmãos, que coisa tremenda, né? Sinal que o Senhor, Ele não esquece de nenhum dos seus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, que Ele tem gravado cada um de nós na palma de suas mãos. Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele sabe o que você veio fazer. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem pelo menos, mais de 8.000 promessas, para quase 350 palavras de maldição, que a Bíblia também fala de maldição. A Bíblia, ela fala de mais de 8.000 promessas. E dentre as promessas que Deus fez através da sua palavra, aqui está uma promessa para mim e para a tua vida. O Senhor, Ele não esquece. Pastor, mas que prova eu tenho que Deus não esqueceu de mim, não esqueceu da minha necessidade, não esqueceu do projeto, do propósito, daquilo que Ele falou naquele culto, que Ele usou alguém para falar comigo. O que é que pode comprovar que Deus não esquece? A Bíblia Sagrada diz lá em Gênesis capítulo 8 e o versículo 1 que Deus lembrou de Noé. Isso é prova que Deus não esquece. A Bíblia diz que o mundo foi devastado naquela época, as águas tomou conta da humanidade, o povo morreu, mas Deus tinha feito uma promessa para Noé. E a promessa de Noé se estendeu até os nossos dias, como Deus também, Ele fez uma promessa aqui para Ana. E o Deus que fez a promessa para Ana é o Deus que fez a promessa para você. É o Deus que não esquece da sua promessa.
Ele não esquece daquilo que Ele prometeu. Talvez você pode até ter esquecido, talvez você pode até ter esquecido o que Deus falou, talvez você pode, o tempo passou, talvez pelas dificuldades, pelos momentos difíceis. Muitas das vezes eu costumo dizer que a poeira no meio da jornada começa a fazer os seus olhos não enxergar o alvo, aquilo que Deus prometeu. Mas saiba de uma coisa, por mais que a poeira espiritual venha tampar os seus olhos, maior é o Deus que te escolheu, que te chamou, e Ele há de cumprir a promessa que Ele fez. E para provar, a palavra do Senhor diz que Ele não se esquece. Parafrasear esse texto, eu quero deixar mais 2 versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Jeremias, que diz assim, porque Jeremias 29, o versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Quem disse? Quem disse? É o mesmo que falou com Ana? É o que está falando com você nessa noite. Aleluia, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e eu ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. É o Deus, irmãos, de Ana, é o Deus que te chamou, é o Deus que te escolheu. Você não caiu aqui nessa noite de paraquedas, não. Você está aqui porque Deus tem um projeto na tua vida, Ele tem um plano na tua vida, Ele tem algo a realizar. Mas qual é o segredo? Quando o nosso irmão pastor Demir falou a respeito desta palavra aqui, eu vinha no carro pensando, Senhor, o que ministrar? E o Espírito do Senhor, ao ler segunda vez ali, porque eu estava acompanhando a leitura, mas li mais uma vez, a Bíblia Sagrada diz aqui primeiro, que Ana, ela persistiu em oração, só que Elcana, né, que era o marido dela, tinha falado que ele era melhor do que muitos filhos, mas não era isso que ela queria. Você já pensou quando você está querendo algo e a pessoa te oferece outra coisa, ou a pessoa te dá outra coisa, mas você está num propósito, você está num objetivo. Eu costumo dizer que a pessoa, ele ora a Deus pedindo algo ao Senhor, e ele ora, Senhor, eu vou fazer aqui uma suposição. Você fala, Senhor, eu quero um Corsa preto. E você fala, Senhor, eu quero um Corsa dessa cor, quero um Corsa 1.4, quero assim, assado. Mas aí Deus, aí acontece que lança outro carro. Aí você já muda. Eu quero, não, Senhor, já não quero mais, quero outro. Mas Deus já estava perto de dar aquele, e aí você mudou. Olha, muitas das vezes as coisas que Deus tem para a nossa vida não tem acontecido porque nós não temos persistido. Nós não temos insistido naquilo que nós colocamos no coração. Ana aqui, ela colocou um propósito. Quando ela estava ali orando, clamando pelo um filho, ela tinha colocado um propósito. Ela colocou um propósito e foi naquele propósito até o final, ao ponto de ela não ter nem voz mais para falar. E ali a Bíblia diz que aquele homem chegou ali e começou a olhar o sacerdote e olhar para aquela mulher, ao ponto de, em vez de ele ter uma visão clara de Deus na vida dela, ele teve uma visão conturbada da coisa. Ele não teve uma visão de Deus para a vida dela. Ele teve uma visão porque ele falou, ele julgou ela, falou, você está embriagada. Ele falou, a serva falou, não, olha, eu não estou embriagada, a tua serva está assim porque o espírito está abatido, eu estou triste porque o tempo tem passado, a minha adversária tem dado filho ao meu esposo e eu não posso fazer nada, eu não tenho condições de fazer nada, a madre está cerrada, tudo está fechado, as portas estão fechadas. Mas o texto que eu li aqui diz, e lembrou-se Deus de Ana, e lembrou o Senhor de Ana. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele lembra de você, Ele não se esquece de você, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você tem passado. O segredo para ser abençoado é não sair do propósito. Ela estava num propósito aqui, ela não foi pedir outra coisa, ela foi pedir que o Senhor pudesse conceder filho a ela. Ela estava num propósito só num propósito. Tem pessoas que não alcançam a vitória de Deus porque muda muito fácil do propósito, sai muito fácil do querer de Deus,
sai muito fácil, qualquer coisinha tem roubado a benção dele e a benção dela. Por quê? Porque o Senhor está falando, eu vou te abençoar, as portas vão abrir. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Meu querido, você não precisa ver, você precisa crer que Deus está fazendo o impossível para a tua vida. Você precisa crer no que Deus vai fazer, você não precisa ver. Porque ainda que aquele homem tinha um pensamento ao contrário de Ana, viu o que diz aqui em Jeremias? Eu bem sei o pensamento que penso sobre vós. Não importa o que o homem pensa de você, não importa o que o teu irmão pensa de você, não importa o que tua irmã pensa de você, não importa o que o teu parente pensa de você, o teu vizinho, não importa o que os outros pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você, o que importa é o que Deus tem preparado para você. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, se não me falha o versículo de número 7, ele diz que aquilo que os teus olhos não viu e não desceu ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você acredita nisso, empresta a tua boca para Jesus, abre ela, ergue a tua mão em sinal de adoração e glorifica o nome de Jesus, porque Ele tem preparado o melhor para a tua vida. O melhor, irmãos, está na mão de Deus. Ana queria apenas um. Ana queria um filho. Ele estava orando por um filho, ela estava orando por um filho. Elcana tentou barrar o projeto dele, o projeto dela. Seu esposo tentou barrar o projeto. Não precisa de filho não, eu sou melhor do que... Muitas das vezes vai chegar alguém e vai dizer, não, deixa esse negócio de filho para lá, deixa esse negócio de projeto para lá. Quando fala de filho, fala do quê? De coisas novas, algo que está ainda sendo gerado. Para você é difícil, mas para Deus, tudo para Ele é fácil. O que é impossível para você é possível para Deus. Quando nós falamos de filho, ainda ia ser gerado. Ela tinha que coabitar com seu esposo para poder acontecer o projeto que ela tinha colocado na mão de Deus. Eu quero dizer para você que o projeto que você colocou na mão de Deus, Ele não esqueceu, Ele conhece a tua necessidade, Ele vai cumprir o projeto. É coisa nova, é coisa grande, é coisa que vai fugir muitas das vezes do teu controle, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Ele dá numa medida sacudida, recalcada e transbordante. O Senhor Ele faz o impossível acontecer, Ele traz à existência o que não existe e considera as coisas que não são como já fosse, para que o nome dele venha a ser glorificado na tua vida. Você precisa entender isso, você precisa compreender o que Deus tem a realizar na tua vida. Quando eu li o primeiro versículo, que é o versículo 9 do que está dizendo, aqui diz assim, então Ana se levantou. Irmãos, então Ana se levantou. Muitas das vezes as coisas não acontecem em nossa vida, eu falava isso domingo, que muitas das vezes a pessoa fica limitado, fica naquele lugar, não, eu não vou me mexer, eu vou ficar aqui. Não, irmão, tem momento que você tem que sair do lugar que te limita. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer uma ação para que a reação de Deus venha sobre a tua vida. Talvez você ainda não tenha orado, não tenha clamado, não tenha jejuado, não tenha buscado, não tenha clamado ao Senhor. A Bíblia diz que Ana clamou ao Senhor, Ana orou ao Senhor, saiu, aleluia, do lugar que limitava ela e se levantou e foi buscar ao Senhor. E o Senhor respondeu ela. Então Ana se levantou, depois que comera e bebera em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Irmãos, ela se levantou, Eli continuou ali na cadeira sentado, e ele não tinha uma palavra para levantar ela. Ele não tinha, porque ele julgou errado. Quantas pessoas te julgam errado? Quantas pessoas te apontam e até mesmo profetiza ao contrário na tua vida, dizendo que você não vai chegar, que você não vai alcançar,
que o milagre não vai acontecer, que a porta não vai abrir, que a resposta não vai chegar. Meu querido, você está no melhor lugar da terra, você está na casa de Deus, você está no lugar, é o único lugar na terra que agencia homens e mulheres para morar no céu. Você está no lugar celestial. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Efésios, capítulo de número 1 e versículo 3, que nós estamos no lugar celestial, aonde a glória de Deus habita, onde a presença do Senhor está. E muitas das vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, cultuamos a Deus, adoramos, louvamos, e muitas das vezes não se levantamos da zona de conforto para buscar ao Senhor, para buscar a promessa do Senhor, para buscar a resposta do Senhor. Primeiro que eu quero dizer para você, que a promessa de Deus já está pronto. Agora, para chegar na tua mão, você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que se levantar do comodismo, você vai ter que se levantar da onde você está e ir ao encontro do Senhor, para que Ele possa responder e conceder aquilo que você precisa. Aprendendo uma coisa, você vai encontrar barreira. Ela encontrou barreira. O próprio homem de Deus, Eli, que estava ali, falou ao contrário da vida dela. Olhou para ela e falou: olha, eu te tenho por uma embriagada. Ela falou: não, eu estou aqui buscando a Deus, eu estou aqui buscando ao Senhor, porque há muito tempo eu tenho sido confrontada, eu tenho sido humilhada. Então, irmãos, você não vai conseguir nada de graça. Aprenda primeiro, você não vai receber de Deus nada de graça. Deus não tem nada de graça, você vai ter que pagar preço. Ah, pastor, tem que pagar preço, irmão. Não tem como, não tem negócio de facilidade. Aqui é a casa de Deus, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de você adorar a Ele de graça e pela graça, e o resto que vier sobre a sua vida é consequência daquilo que você está apresentando a Deus, aquilo que você está dando a Deus. A Bíblia diz que ela se levantou pela madrugada e adorou o Senhor. Qual é o segredo de receber de Deus? É lembrar de uma coisa: eu não estou aqui adorando a Deus apenas pelo que Ele me pode oferecer, eu estou aqui adorando a Ele porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel para conceder conforme o querer da sua vontade. Ele vai fazer o milagre acontecer. Adorar a Deus, irmãos, requer coragem. Adorar a Deus, para o homem e para a mulher hoje adorar de verdade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de adorar a Deus. Quando eu ouço a palavra de adoração, sabe quem vem, a primeira pessoa que vem à mente? Abraão. Lá em Gênesis, capítulo de número 22, e o versículo 5, eu lembro que Abraão ali, ele foi prestar um sacrifício, o maior sacrifício já oferecido, maior que esse só o de Jesus, né? O maior sacrifício. A Bíblia diz que Deus dá um filho a Abraão, e depois que dá o filho, pede o filho que ele leve em sacrifício. Então, muitas das vezes, para que a vitória na minha vida e na tua vida chegue, é necessário você fazer alguns sacrifícios, sim. Ah, mas hoje não precisa fazer mais sacrifício, Jesus morreu na cruz. Sim, Ele morreu na cruz, mas você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Orar requer tempo, requer sacrifício. Ler a Bíblia requer tempo, requer sacrifício. Dispor de vir fazer a vontade de Deus, evangelizar, ganhar alma, e ao encontro do perdido, daquele que necessita, daquele que precisa, requer um sacrifício. Muitas das vezes você vai ter que deixar a sua zona de conforto para buscar a Deus, para buscar os perdidos, para descer na presença do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Requer sacrifício. E a Bíblia diz que ele adorou a Deus, pois aqui Ana, ela fez um voto a Deus, sacrifício. Voto requer o quê? Sacrifício. É ir contra aquilo. Eu nem tenho, mas já estou oferecendo a Deus, eu já estou dando a Deus, eu estou dando ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão, ele deu ao Senhor, recebeu o único filho, e Deus falou: agora me dá esse filho, leva lá no monte e sacrifica. Mas o interessante, irmãos, que quando Abraão, ele está lá no pé do monte, eu aprendo duas coisas ali, que existe dois tipos de adorador. Na casa de Deus existe dois tipos de adorador. Preste atenção no que eu vou dizer. Existe ali, quando estão ali no pé do monte, ele pega o seu filho, prepara o cutelo, prepara a madeira, prepara a lenha, prepara o fogo, prepara tudo. E quando chega ali no pé do monte, Abraão, ele dá uma ordem ao moço. Diz: olha, ficai aqui, cuidando das jumentas. Falou para os moços:
porque eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Se aqueles dois moços que ficaram no pé do monte fossem espertos, eles iam falar: nós também vamos adorar com você. Aprenda uma coisa hoje: existe dois tipos de adorador. Existe o adorador que sobe e adora. Existe aquele que fica cuidando da jumenta. Para quebrar o gelo nessa noite, fala para o seu irmão aí do lado e pergunta para ele: você veio aqui para adorar ou para cuidar de jumenta? Não, é só para quebrar o gelo, irmão. É só para quebrar o gelo. Porque aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de adorar ao Senhor. Aqui é lugar de glorificar ao Senhor. Aqui é lugar de render adoração, render o melhor. Irmãos, e esse negócio de adoração, pastor Demi, é tão simples, é tão claro, que a pessoa fala: eu só vou dar glória a Deus se eu sentir. Irmãos, não é assim que funciona. Primeiro você vai dar. A Bíblia diz que ao seu tempo, Salmos, ao seu tempo cada um diz glória. A Bíblia diz, irmãos, que dar glória é dar. Você vai dar glória a Deus, você vai dar adoração a Deus, você vai dar louvor a Deus, você vai falar glória a Deus, aleluia, você vai adorar. Então esse negócio de dar glória não é eu sentir. Não, primeiro eu dou, depois eu sinto. Primeiro eu entrego o meu louvor, minha adoração, depois eu vou receber de Deus. Depois eu vou receber o Shekinah, a glória, o poder de Deus. Primeiro eu rendo a Ele adoração, primeiro eu rendo a Ele louvor, e depois Ele vai mandar uma carga de poder, aleluia, que você não vai parar no lugar. Da glória a Deus é o segredo da vitória. Só para mostrar quem era Abraão para você, Romanos capítulo de número 4 e o versículo de número 20. Abraão já estava ali com quase 100 anos de idade. Quem sabe ele estava com a muleta na mão. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4 e o versículo 20: e Abraão venceu na fé, dando glória a Deus. Você quer vencer, querido? Abre a tua boca e adore o nome dele e dá glória a Deus, porque a vitória vai chegar mais rápido. Segredo da vitória é da glória. Tá ruim, mas eu vou dar glória. Lembra daquela mulher? A mulher que estava ali, e Eliseu chegou nela e falou: mulher, vai tudo bem. Meu filho está morto, mas vai tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. O segredo da vitória é da glória. Está tudo perdido aos meus olhos, mas glória a Deus, vai tudo bem. Abraão venceu, está lá, foi fortificado na fé. Fazendo o quê? Cuidando da jumenta? Cuidando da vida do irmão? Cuidando da vida da irmã? Não, dando glória a Deus. Segredo da vitória é da glória. A Bíblia diz que Ana entrou no templo, falou com Deus até perder a voz. Ela falou com Deus até ficar sem voz. E continuou ali por um longo tempo adorando, exaltando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Quando pensa que não, o homem ainda olhou para ela. Você está pensando que você vai dar glória a Deus e o irmão ou a irmã do teu lado vai concordar com esse negócio? Querido, eu não estou nem aí com quem concorda ou com quem não concorda. Eu vim nessa noite para dar glória ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre, porque a Ele seja dada a glória, a honra, o louvor e a exaltação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Churabacan, turacandarábia. Segredo da vitória da glória. A Bíblia diz que o templo de Salomão estava pronto. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7, a Bíblia diz que o templo estava pronto, estava tudo preparado, estava tudo no lugar. A Bíblia diz que faltava uma coisa. Salomão, ele entra diante do templo e ele começa a olhar. A Bíblia diz que no capítulo 6, ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro e fala: Senhor, mas está faltando alguma coisa. O ouro está aí, as especiarias estão aí, as cortinas estão aí, o templo está adornado, está tudo preparado, mas eu sinto que falta uma coisa. Isso aí é bom, pastor Demi. É bom o crente sentir que quando ele entra na igreja falta uma coisa. Ele sentiu falta de algo que nós precisamos sentir falta também. É da glória de Deus. A Bíblia
diz que ele entrou, mas sabe o que ele fez? Nós estamos falando de oração. A Bíblia diz que no capítulo 6, ele começa a orar a Deus. Ele começa a orar quase 30 versículos orando a Deus. No capítulo 6, ele começa a falar: Senhor, mas se o povo entrar por esse templo e vir em pecado, em erro, o Senhor perdoará. E o Senhor disse: a partir que ele se humilha, eu vou perdoar. E ele ora ao Senhor e começa a apresentar todo tipo e qualidade de pecado. E ele começa a apresentar a Deus e fala: Senhor, e se eles vierem dessa maneira? O Senhor diz: se eles se humilhar e entrar por essas portas em adoração, eu vou perdoar eles. Aí a Bíblia diz que quando ele acaba do versículo de número 12, que é a oração dele do capítulo 6, até o versículo de número 30 ou 32, a Bíblia diz que ele acabando de orar, aí entra 2 Crônicas 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar. Qual é o segredo da vitória? É orar. Aleluia. Acabando Salomão de orar, a glória de Deus entrou no templo e o povo foram cheios da Shekinah e da glória de Deus. O segredo é da glória, querido, para receber a vitória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, o que eu estou precisando? Eu mais do que carro, mais do que casa, mais do que dinheiro, eu estou precisando cheio, aleluia, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio da glória de Deus. Urabacandarabe, empresta sua boquinha para Jesus, empresta sua boquinha para Jesus. Começa na carne aí. Ah, mas eu não consigo ver nada. Começa na carne, porque você vai terminar no Espírito. Mas pelo amor de Deus, nessa noite, abre a tua boca, desentope o cano, acha o bico e dá glória a Deus, porque Deus quer te encher até você não aguentar mais. Urabacanturacandarabia aramanto e derrécia. O negócio da vitória da glória, crente, talvez você não está entendendo, talvez você ainda não compreendeu, mas o segredo para a glória de Deus descer, para a presença de Deus chegar, é adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Ergue a tua mão. Ei, ergue a tua mão, abre a tua boca, adore o nome de Jesus. Ele tem para dar, você quer? Ele tem para dar, você quer? Então abre a tua boca, crente, e dá glória ao nome de Jesus, porque Ele tem vitória para a tua vida. Ele tem para dar. E quando a glória, pastor Demi, entra no templo, não era tanta glória, que a Bíblia diz que a 2 quilômetros conseguiam olhar. O povo via de longe e falou: mas que luz é aquela? Que poder é aquele? É a glória de Deus que está lá no templo. Quem é o templo nessa noite? É essa casa só? O templo é você. A casa é você. Para a glória entrar não vai depender do pastor aqui não. O pastor não tem nada para te dar aqui não, mas Jesus quer te dar. A pergunta não é essa, é se você quer receber, porque quem quer receber já está dando glória faz tempo. Quem quer receber já está adorando a Deus faz tempo, e está dizendo: Senhor, eis-me aqui, manda, porque eu quero receber da tua glória e do teu Shekinah. A Bíblia diz que Salomão acabou de orar, apresentou todo o povo, e a glória de Deus veio, que quem estava do lado de dentro não saía, e quem estava fora não podia entrar. Sabe por quê? Para você aprender algo aqui. Quando a glória de Deus está dentro de você, pode vir o pecado querer entrar, pode vir a mentira querer entrar, pode vir o engano querer entrar, pode vir a tristeza querer entrar. A glória de Deus vai falar: ei, vai colocar uma plaquinha na sua frente dizendo: olha, sai daqui, porque está ocupado, está cheio, não cabe mais ninguém, só tem espaço para a glória de Deus.
Urabacandarábia, só tem espaço para glória. Quem acredita nisso nessa noite? Quem crê nesse negócio de glória a Deus e aleluia? Quem crê nessa noite no poder, na glória, no Shekinah, na unção de Deus descendo, aleluia, sobre a tua vida, empresta a tua boca para Jesus e adora o nome do Senhor, aleluia, como os judeus fazem, com a mão erguida e com a boca aberta, dizendo: eu estou aqui e quero mais da tua glória. Urabacandarábia, aramantuide, recerabacandarábia. Segredo para a vitória de Ana: adorar. Eu quero adorar. Eu quero adorar, eu quero adorar. Eu ainda não recebi o filho, mas eu creio. Eu continuo crendo, eu continuo persistindo em oração, eu continuo persistindo em glória a Deus e aleluia. Aleluia, continuo persistindo em adorar o nome do Senhor. O segredo para receber a glória de Deus é continuar adorando constantemente e não desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. A Bíblia diz que ela ficou ali, irmãos, adorando. O segredo é adorar. Aqui eu dei alguns exemplos para você do que é adoração, do que é glorificação. Irmãos, se nós fôssemos falar de adoração nessa noite, eu ia falar de homens que ele como rei. Eu preguei uma época dessa atrás, falando do rei Josias. O rei Josias, ele tinha oportunidade, porque ele virou rei. Primeiro exterminaram a família dele, mataram a família dele todinha. Mas sabe o que fizeram com ele? Pegaram a criança e colocaram no templo. Sabe qual que muda a vida do homem e da mulher? O templo. A presença de Deus, a glória de Deus, a aprendizagem da palavra. Ele estava, irmãos, ele depois que virou rei, ele podia falar: agora o pau vai quebrar, agora eu sou rei, quem matou minha família vai entrar no cacete. Perdoa da palavra, mas é o português claro. Sabe o que ele falou? Peraí, me depositaram no templo. Coração limpo só tem dentro do templo. Coração mudado só tem dentro do templo. Ele podia ser, irmãos, a pessoa mais revoltada que existia na terra. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele no templo. Sabe quem curou as feridas dele? O remorso de ter perdido pai e mãe, que foi exterminado. O templo, a presença de Deus, a glória de Deus. E a Bíblia diz que Josias foi um bom rei, porque ele fez tudo aquilo que agradara ao Senhor. Muitas das vezes, o que acontece com nós, quando eu falo nós é todo em geral, há uma estatística que diz que de toda a população da terra, em cima da terra nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, e desses 7 bilhões de pessoas, vive aproximadamente, desses 7 bilhões de pessoas, 75% vive do passado. Vive do que passou, vive das lutas. Mas eu já tive dinheiro, eu já tive muita casa, eu já tive muita mulher, eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu já fui grande, eu já fui pobre, eu já fui rico, só vive do passado. E 20%, pastor Demi, vive do futuro. Vive do futuro. Não, no futuro eu vou ter casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter mansão, eu vou ter iate, vou ter helicóptero, eu vou ter jato, eu vou ter tudo no futuro. Quando Jesus está pedindo para nós vivermos o que a minoria vive do presente. E tristemente, coisa triste é que é a igreja de Jesus, independente de ser aqui, onde eu congrego, onde eu vou, onde eu deixo de ir, é a igreja de Jesus. Aqui é a igreja de Jesus. E os filhos de Jesus, da minha época, minha geração, vivem muito, sabe do quê? Vivem muito do passado. Irmãos, o passado não vai te levar a lugar nenhum. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Ana estava vivendo do passado. A minha adversária tem filho. Todo ano toma filho. Ela está lembrando do presente ou do passado? Do passado. Eu precisava falar isso hoje. Está vivendo do passado. Sabe por que você ainda não recebeu aquilo que Deus já te prometeu? Porque você está vivendo do passado. Vira e mexe, você remói, você desenterra o defunto que já foi enterrado. Quem já viu aquele ditado? Que águas passadas não remove moinho. Passou, mas a pessoa traz a água de volta. A pessoa desenterra o que já morreu, vive do passado.
chega, dá esse basta na sua vida. Ana precisou entender isso. Ana precisou entender que o passado dá tchau para ele, foi embora. A Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo de número 43, e o versículo 18 e 19, se não me falha, se alguém puder achar, vê o que está escrito aí. Não considerei as coisas, não é isso? Não vos lembrei das coisas passadas, e não considerei as antigas. Aí a pessoa fica considerando, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso. Quando eu não era crente, eu tinha do bom e do melhor. Agora eu aceitei Jesus, vivo na prova, mas não sei o que. Irmão, pelo amor de Deus, enterre esse passado e dá tchau para ele. Não volta nem para fazer visita, não paga nem para cuidar da sepultura. Vai embora, vai-te embora, porque Deus tem o melhor é no presente. Deus tem o melhor e Ele tem o melhor para te dar. Mas em nome de Jesus, enterra esse passado e começa a viver do presente, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é hoje, é agora, e a glória dele quer vir na tua vida agora. Agora, Ana precisou entender isso. A maioria dos homens de Deus precisou entender isso. Todos os homens de Deus. Lembra de Eliseu? Ele foi fazer a obra atrás de Elias com um monte de boi, não foi? O que ele fez? Matou o passado. Bom, eu era cuidador de boi, agora eu vou ser profeta. Chega de boi, fez um churrasco para todo mundo e a partir de hoje eu sou profeta. Vou seguir o homem de Deus. E o homem de Deus e os profetas vinham, eu disse isso já aqui na mensagem. Ei, o teu Senhor vai ser tomado. Deus já falou comigo. Deus já falou comigo. É ter a convicção que Deus falou. Pensa num homem que eu gosto na Bíblia, é Eliseu. Um homem de atitude. Um homem que não tinha com ele, não tinha moleza. O negócio com ele era pau é pau e pedra é pedra. A pessoa vinha falar com ele, olha, Deus já falou comigo, acabou. Lembra quando o rei chegou lá e falou, não, eu vou matar Eliseu. Eu quero amanhã a cabeça dele na minha mesa, porque agora nós estamos passando fome. Lembra que o povo estava comendo esterco de pomba, cabeça de burro velho e aquele negócio todo? O homem de Deus se levantou, ali é parada, e profetizou. Ele profetizou porque estava bom, pastor Demir? Ele profetizou porque estava ruim. Ana não buscou aqui porque estava ruim, porque estava bom, estava ruim. Financeiramente para ela estava, mas o financeiro não era isso que ela queria. Eucana tinha bala na agulha. Eucana tinha dinheiro, mas o que ela queria era um filho, e ele não podia dar, porque Deus fechou a madre. Mas aqui que eu li, diz que, e o Senhor lembrou dela. Deus, irmãos, não esqueceu de você. Deus não esqueceu do que te prometeu. Mas muitas das vezes a dificuldade faz você esquecer de Deus. Faz você esquecer daquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Ana buscou o Senhor. Teve sucesso, mulher de sucesso. Eliseu fez, acabou, tchau, vou para frente. Sabe do que eu lembro aqui? O que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3, se não me engano, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo adiante, vou para frente, bola para frente, como diz aí. Eu vou para frente, porque é na frente que a minha vitória vai vir. O que ficou para trás, ficou. Eu vou para frente, porque a vitória de Deus está lá na frente. Ana precisou deixar o passado. Você consegue deixar? Você consegue deixar de acusar, de falar? Você já percebeu? Toda igreja que você vai, toda igreja, irmão, isso aí você já escutou na televisão. Eu era a pessoa fala, eu era ex-macumbeiro, não é assim? Eu era ex-feiticeiro, eu era
prostituta. Eu era, né, sempre no passado, ainda está lembrando do passado. Só que eu nunca vi ninguém falar eu era ex-fofoqueiro. Por que será? Por que será, irmãos? Será que ainda continua sendo fofoqueiro? Irmãos, eu tinha que soltar essa. Nós vivemos, infelizmente, em épocas assim. É um espírito que mais tem acabado com as igrejas. Fofoca. Eu não sei porque não está nem no texto aqui, mas desceu aqui e falou, fala isso. Eu era ex-fofoqueiro, eu nunca, irmão, 27 anos que eu sirvo ao Senhor, e ainda vou arrastado, porque minha avó já era crente, eu sempre ia para a igreja. Eu nunca vi nesse período todo ninguém dizer, irmão, eu era tão fofoqueiro, que eu era desse jeito, desse. Eu era, hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu só consigo abrir a boca para falar que Jesus é bom. Nunca vi, irmão, nunca vi. O segredo da vitória é esse. É falar que Jesus é bom. É falar das coisas de Deus. É falar das maravilhas do Senhor. É falar do milagre do Senhor. Porque, irmãos, o segredo para ela ser vitoriosa aqui é ela deixar o passado para lá. Deixar para trás. E seguir adiante como fez Paulo. Como fez Eliseu. Eliseu não queria mais nada com o passado. Como Elias. Irmão, geograficamente, se você pegar Elias aqui, você vai falar, como é que pode? O que Elias tem a ver com a história? Porque Elias pertencia, irmão, a um lugar totalmente fora da rota. Entende o que eu vou dizer? Jezabel era dos fenícios, se não me engano, da parte de cima, quando a gente olha geograficamente, era dos fenícios. E Acabe, que casou com ela, fez um rolo lá, porque era fronteira com Israel, né? Não tem nada a ver com Judá, porque é o reino do norte, o reino do sul. E ali, irmãos, ele saiu da onde, irmão, ninguém nem imaginava. Ele teve que atravessar, para você ter uma base, ele teve que atravessar a parte mais larga do Rio Jordão, para chegar em Israel, para entregar um recado e sair correndo. Deus falou, ele entregou o recado e ainda ficou olhando para a cara do rei. Deus falou, corre, porque senão você vai morrer. Sabe o que ele fez? Prova que ele deixou tudo para trás. Ele deixou tudo para trás. Ele saiu de uma cidade quase na divisa da Síria, atravessou o Jordão, foi para Israel, pregou o que Deus mandou. O rei começou a perseguir ele em todo Israel. Sabe onde ele estava? Na casa de Jezabel. Estava lá na Fenícia. Serepta. Estava lá na Fenícia. Estava lá na casa de uma viúva, quebrada, falida. Mas quando o homem de Deus chegou, o negócio chegou junto com ela. Chegou a vitória para ela. Mas o que ele precisou fazer? Deixar a zona de conforto. Deixar a terra dele. Deixar a casa dele para fazer o que Deus mandou. Aí eu quero aqui abrir um parênteses e dizer, tem gente que quer receber de Deus, pastor Demi, mas não quer fazer nada para Deus. Como é que pode? Quer receber, mas não quer fazer. Quer receber de Deus, mas não quer tomar uma atitude. Ana tomou uma atitude. Ana votou, irmão. Entenda o que eu vou dizer. Para votar um voto tem que ter coragem. Por quê? O que diz lá em Provérbios 5? Se votares e não cumprir, Deus não se agrada. Então ela aqui teve primeiro, coragem. O que Deus tem procurado no meio dos cristãos, irmãos, é coragem. Para fazer o voto e cumprir. Porque o difícil não é fazer, pastor, é cumprir. E o povo hoje não tem cumprido o voto. Ela fez um voto. Primeiro, ela se levantou, deixou a zona de conforto, foi para a casa do Senhor buscar, deixou o passado para trás, limpou o coração, porque ela para chegar diante de Deus tem que ser com o coração limpo, buscou a Deus, o Senhor ouviu, e no 19 veio a resposta, e lembrou o Senhor de Ana, porque Deus não esquece do homem, Deus não esquece da mulher,
Deus não esquece de mim, não esquece de você. Só que é como está escrito em Isaías, capítulo de número 59. Ele diz que os ouvidos deles não estão agravados, para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida, para que não possa operar. Mas os vossos pecados têm feito separação entre mim e ti. O que faz separação entre mim e o Senhor é o pecado. O que faz separação entre você e Deus é o pecado. É aquilo que desagrada a Deus. Muitas das vezes nós vamos para o espelho de manhã, vamos ver se estamos bem, e esquecemos de orar para perguntar: Senhor, e aí, eu estou bem aí? Eu estou bem com o Senhor? Muitas das vezes nós lembramos de fazer tudo durante o dia e esquecemos de buscar ao Senhor. Primeiro passo, irmãos, para a vitória, o passo principal é buscar a Deus, é orar ao Senhor, é se enquadrar na sua palavra, é se enquadrar no seu querer, é entrar no propósito. Ana entrou no propósito. Eu estou falando de oração nesta noite, porque Ana orou ao Senhor, clamou ao Senhor, buscou ao Senhor e teve resposta. Eu já falei de Salomão, buscou, orou ao Senhor e teve resposta. Todos os homens de Deus que oraram, que buscaram, tiveram resposta. E muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, mas não damos a Deus o que realmente Ele quer ver de nós e quer ouvir de nós, que é a adoração, que é um coração aberto, né? Que é um coração voltado para Deus. Não damos atenção à palavra de Deus como deveríamos, porque o segredo, irmãos, eu falei isso hoje para um jovem, aconselhando ele, um jovem que já é casado, e eu disse algo para ele: meu querido, você não pode passar por cima da palavra de Deus. Deus não vai cumprir a minha e deixar de cumprir a sua palavra para cumprir a minha. Deus não vai deixar de cumprir a sua palavra. Então, se Deus primeiro cumpre a sua palavra, é necessário primeiro que a minha vida esteja embasado na palavra, enquadrado na palavra. A minha vida tem que estar, irmão, dentro da palavra de Deus. Ana precisou deixar o passado, precisou se levantar, sair da zona de conforto. Se eu não fazer nada disso do que está sendo pregado ou você, nada vai acontecer, e a promessa na tua vida vai continuar sendo promessa, porque Deus, Ele trabalha com o homem e não só para o homem. Deus trabalha com o homem dá um passo na terra, Deus dá outro passo no céu. O homem toma atitude na terra, Deus toma atitude no céu. Tem gente que fala assim: eu só vou parar de fazer isso se eu sentir, se Deus falar comigo. Entenda uma coisa, isso a pessoa não entende. Ana precisou tomar uma atitude. Atitude fala de conversão. Existe uma diferença entre converter e convencer. João, capítulo de número 16, se não me falha, versículo 8 diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem converte o homem? Deus ou o homem? Quem converte, irmãos? Uma pergunta para você. Quem converte o homem? Deus ou o homem? O irmão tem dúvida, né? É meio difícil falar de uma coisa dessa. É o homem, irmão. Jeremias, em Lamentações, diz: Senhor, converte-nos a ti, e nós nos converteremos. Ana, quanto tempo ela foi lá? Todo ano a Bíblia diz que ela subia. Todo ano ela sabia que o templo estava lá. Todo ano ela sabia que o templo estava lá, que Elcana era um homem de Deus, ela subia. Só que aqui não diz que ela entrava no templo. Mas ela precisou tomar uma atitude e se converter. E falar: eu preciso, agora o negócio é eu e ele. É eu e Deus. Converter, irmãos, depende do homem. É o homem que tem que se converter. Imagina que você está numa rodovia e tem um guarda lá na rodovia dizendo para você: pega a direita. Pega a direita. Você tem duas opções.
Ou você passa por cima do guarda, ou você pega a direita, não é? O guarda, ele está te convencendo. Vai para onde? Para a direita. É o guarda que vai pegar o volante e vai virar, ou é você? É você. Ana precisou entender isso. É você que vai ter que pegar e tomar uma atitude. É você que vai ter que tomar uma direção. É você que não... mas Deus que tem que me mudar. Irmão, Deus não tem que mudar ninguém. Deus trabalha, eu já disse, com o homem, e não pelo homem. Com o homem. Você vai tomar uma atitude aqui e Deus vai tomar outra lá. Você vai falar, não, eu preciso agradar a Deus. Senhor, eu estou te agradando nisso, naquilo ali, naquilo lá. Senhor, eu preciso disso para manter meu lar, minha família, mas eu preciso fazer isso, aquilo e aquilo outro. Me ajuda, me dá direção. Olha, Senhor, me ajuda. Jeremias foi esperto. Ele falou, Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos. Ana fez isso. Ana buscou ao Senhor. Ana foi todo ano, ela subia. Aí vem a pergunta: ela recebeu o filho todo ano que ela subiu? Foi isso que você leu, pastor Demir? Todo ano subia ao templo. Mas não está escrito que todo ano, nos primeiros versículos, ela entrava no templo, tá? Ela precisou se converter. Ela precisou tomar uma atitude. Ela precisou sair da zona de conforto. Ela precisou tomar uma atitude. Nesta noite, irmãos, nesta noite, você precisa tomar uma atitude. Para as coisas mudar, como é que está o seu lar? Como é que está a sua casa? Como é que está o emprego? A faculdade? Onde você mora? Como é que está? Está tudo fora do lugar? Eu conheço Jesus, o carpinteiro, que o povo diz que pau que nasce torto, morre torto. Não morre não, né? Nossa irmã Andréia, nosso irmão sabe que mais torto do que eu, nem a Serra de Santos, mas Jesus endireitou, né? Porque ele é o carpinteiro de Nazaré. Pode estar torto, ele endireita. Ele tem um segredo para endireitar o que está torto. Ele endireita o que está torto, irmão. Só que depende de quem? Eu ouvi a palavra. A atitude é minha. Eu estava pregando esses dias, lá no plantão, e fez uma roda em cima do balcão. E antes disso eu comecei a pregar lá eu estava no computador, abrindo um e-mail lá para ver se estava tudo certo. E um rapaz abriu o computador do meu lado e tinha uma senhora, parecia evangélica. E ela descobriu, né, que é coisa que eles mandam no... Só para você entender, irmãos, isso que eu estou falando dentro da palavra. E ela pegou o ônibus, por incrível que pareça, a filha dela estava pedindo esmola dentro do ônibus. Aquela mãe surtou, ela ficou nervosa, e alguém falou, calma senhora, calma, Jesus vai te dar vitória. Falou que Jesus, se Jesus fosse bom, porque... E ela tinha um semblante de crente. A minha filha estaria nessas condições, tudo. Ei, talvez eu vou falar algo aqui que talvez ainda você não ouviu. Jesus, Deus, o Espírito Santo, tudo para a minha vida e para a sua vida já está pronto. Deus já preparou, está pronto, irmão, está prontinho. Só que pegar o caminho, pegar a direita, depende de você. Quantos aqui já ouviram alguém dizer, se Deus é bom, por que tanta desgraça no mundo? Quantos não já ouviram isso? Eu ouço isso direto. Como pastor, sempre aconselhando, eu digo uma coisa, querido. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, ele falou, eu tomo os céus e a terra por testemunho. Eu coloco diante do homem o livre-arbítrio. O bem, o mal, a morte e a vida. E ele podia falar assim, só isso. Ele podia falar só isso, o bem, o mal, a morte e a vida, e virar as costas. Ele falou, ei, eu dou um conselho, escolhe a vida, para que viva. Ele ainda dá um conselho. Agora, quem é que vai escolher? É Deus? Sou eu, irmãos. Para mudar a vida de Ana aqui, ela precisou tomar uma atitude. Para mudar a vida de Ana aqui, ela precisou tomar outra direção.
Para mudar a vida de Ana, ela precisou tomar uma direção de 180 graus. Porque se ela der 360, ela volta para o mesmo lugar. Ela precisou sair daqui, do lugar que limitava ela, e virar e falar: não, chega, agora chegou a hora. Quem precisa da vitória sou eu. Quem precisa da resposta sou eu. Eu preciso me converter e tomar uma atitude para que a vitória de Deus chegue na minha vida. Ela tomou uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Quer que as coisas mudem? Mude. Quer que as coisas cheguem na hora certa? Faça alguma coisa para Jesus. Você sabe o que nós somos, que estamos aqui, todos nós somos? Nós somos, foi Jesus que disse, nós somos galhos. E o galho dá fruto. E o fruto permanece. Quando o fruto está bom, tira-se para que dê mais fruto. Aí vem a pergunta: você tem dado fruto? Se você não tem dado fruto, como é que você quer receber? É uma pergunta, irmão. Ana entendeu. Falou: a primeira coisa que vier, primeiro filho que vier, vai ficar na tua casa, vai virar um nazireu, nem vai passar navalha no cabelo. Esse vai ser exclusivamente para ti. E eu fecho aqui, irmão. Você tem dado o seu tempo para Deus? Você tem dado as suas primeiras horas do dia para Deus? Você tem orado, você tem buscado? Quer receber de Deus? Se dedique mais a Ele. Ah, mas e meu trabalho e minha escola? Calma, acorda mais cedo. Se fosse para ir para o médico, eu costumo dizer, né, quando em algum lugar que vou, que a pessoa consegue, e ainda falei isso domingo em outra igreja, foi tão corrido que sai de uma vai para outra, e eu falei domingo, a pessoa consegue ficar 12 horas, consegue virar no hospital, consegue virar no velório. Eu falo porque o presbítero, que é meu sogro da igreja, a mãe dele morreu com 99 anos, faltava 4 meses para fazer 100. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. Ficaram a madrugada toda no velório, ainda foi enterrar, era mais de 10 horas, ninguém dormiu, ficou lá o tempo todo. Mas porque quando é para buscar Deus, a gente, eu estou tão cansado, essa hora, vou dormir mais 10 minutinhos. Aí o relógio toca, você tem que sair correndo. E Jesus chama: não, hora aqui, meu filho. Você fala: Jesus, depois. E vai ficando para depois. Mas na hora que o sapato aperta, Jesus me dá. Jesus me socorre. Jesus, eu quero. Irmão, toma atitude. Quer que as coisas mudem? Mude você primeiro. Quer que as coisas cheguem nas suas mãos? Busque a Deus, ore a Ele, apresente a Ele, clame a Ele, e Ele vai fazer o melhor acontecer na sua vida. Busque ao Senhor, irmão. Não deixa por último. Até estava lembrando aqui de uma pessoa na Bíblia, que ele não deixou por último. Você já pensou se Daniel deixava para orar a Deus por último? Quando jogasse ele na cova dos leões, já era. Ele não foi orar na cova, ele orou bem antes, irmão. Tem gente que só ora quando está dentro da cova, não vai dar certo. Você já tem que vir orando, você já tem que vir buscando, você já tem que vir consagrando e mudar as suas atitudes. Quer que Deus mude? Mude você primeiro. Tome uma atitude primeiro. Faça alguma coisa primeiro. Saia da zona de conforto. As almas que eu tenho que ganhar, pastor Demir, eu vou ganhar. Porque eu não sei o que acontece. Eu tento fechar a boca, mas não dá. Jesus não deixa. Eu estou lá no plantão e Bíblia nos homens. De ontem fechou uma mesa e a gente pregando. Tinha espírita na mesa, tinha crente fraco, tinha crente de um jeito, e Bíblia neles, e Bíblia neles, e Bíblia neles. Amanhã vai estar todos os corretores lá na igreja amanhã. Diz que vai tudo ver lá a mensagem. Até os espíritas vai. Então, irmãos, Bíblia nele. Essas almas eu vou ganhar. Mas e as almas que Deus colocou para você ganhar? É eu que vou ganhar? É eu que vou pregar? As almas que Deus colocou nas tuas mãos, é eu que vou ter que ganhar? Não, as que Deus colocou para mim ganhar, é para mim ganhar. As que Deus colocou para você, você vai ter que sair da zona de conforto e ir ganhar. Trazer elas aqui. Traz elas aqui e o resto quem vai fazer é Jesus. Jesus só mandou você ir por todo mundo, pregar o evangelho e trazer ela aqui. O resto deixa com Ele. A palavra do dia é Ele que vai preparar, o pregador é Ele que vai preparar, Ele vai criar a situação e a mudança vai vir. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar por você.